Isaías 49:15, deixa ela aí aberta, né, para adiantando. A hora que você abrir no capítulo 49, você colocar o dedinho no versículo 15, aí você põe a sua Bíblia assim na cadeira, tá? Amém? Aí você deixa ali preparado, tá, para a hora que nós começarmos a ler, então. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos algo que desde de minha conversão me incomoda no bom sentido, mas também me constrange muito. Eu quero falar com os irmãos essa noite, constrangidos pela graça. Fala para o seu irmão aí, constrangido pela graça. Diga para ele, seja constrangido pela graça de Deus. Ontem não, né? Estamos em festa ainda, né, irmãos? Olha que benção aqui, ó. Pastor Adilson, pastora Renata, pastor Paulo, pastora Rosa, pastor André, pastora Silane, Daniel, Cleide, pastor Anderson, pastora Carol, pastor Richard, pastor Flávio. Olha que benção que Deus está nos dando, querido. Você pode aplaudir o Senhor Jesus novamente? Olha, fala para o seu irmão aí, nós somos uma igreja bem pastoreada. Fala para ele. Quantos são aí da rede verde? Dá um brado pro Senhor aí. Glória a Deus. Da rede roxa, dá um... da rede amarela. Da vermelha. Da laranja. E da azul. Ei! Aí não vale, né? Você é da azul, né? Gente, olha, nós estivemos focando a visão quinta, sexta, sábado, quinta, o apóstolo esteve aqui trazendo uma palavra muito abençoada. Na sexta, o pastor Fabiano, né? Foi sexta, irmãos, o pessoal estava irreconhecível aqui, né? Só personagens, personalidades diferentes, não sei de onde que surgiu, né? Eu sei que a arroba lá fez uma fortuna na quinta-feira, o pessoal foi comprar peruca, fantasia lá até umas horas, mas foi um momento muito abençoado. E consagrando líderes, supervisores, foi uma benção. E ontem, a consagração dos pastores. Eu pensava nisso, né, de ontem para hoje, e quanto Deus tem nos agraciado, né, como igreja. A graça de Deus tem se manifestado em nosso meio, e isso também me constrange mais ainda. Um dia Deus chamou um casal, pastor Marcílio, pastora Sônia, trouxe lá de Betim, não é de Barbacena não, né, lá de Betim, trouxe para cá. Eles começaram esse trabalho de discipulado, de célula, né, e foram formando líderes, né, e ontem, vendo a história de cada pastor, né, nós tivemos a graça de acompanhar muitos deles ali também, a transformação que Deus fez na vida de cada um, somente pela graça de Deus. É pela graça de Deus que somos salvos, amém? Fala para o seu irmão, é pela graça que você é salvo. Então, antes de começarmos a palavra dessa noite, eu queria cantar essa canção com os irmãos, pela graça, amém? Alcançado pela graça, eu fui atraído pelo seu amor. Quando descobri e entendi a cruz, fui das trevas transportado para a luz. Fui alcançado pela graça, eu fui atraído pelo seu amor. Quando descobri e entendi a cruz, fui das trevas transportado para a luz. Sim, eu sou filho de Deus, salvo pela graça,
a fé, não sendo por obras, para não me gloriar. Eu sou obra do Espírito, co-herdeiro com Cristo. Eu fui alcançado pela graça, eu fui atraído pelo seu amor. Quando descobri e entendi a cruz, fui das trevas transportado para a luz. Sim, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, mediante a fé, não sendo por obras, para não me gloriar. Eu sou obra do Espírito, co-herdeiro com Cristo. Eu sou, sim, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, mediante a fé, não sendo por obras, para não me gloriar. Eu sou obra do Espírito, co-herdeiro com Cristo. Ouvindo a sua palavra, a fé brotou em mim, fez-me nova criatura em Cristo. Alcançado pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sim, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, mediante a fé, não sendo por obra, para não me gloriar. Eu sou obra do Espírito, co-herdeiro com Cristo. Sim, eu sou, sim, eu sou filho de Deus, salvo pela graça, mediante a fé, não sendo por obras, para não me gloriar. Eu sou obra do Espírito, co-herdeiro com Cristo. Santo é teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigado pela graça. Obrigado pela graça. Não merecíamos. Não merecíamos. Abundante graça, Somos salvos pela graça. Lá, Jesus, te amamos, adorado, te agradecemos pelo teu amor, amor inexplicável, atitude inexplicável, amor
sobremodo elevado, amor sobremodo elevado, graça que nos constrange, graça que nos constrange. Obrigado, Jesus, obrigado. Levante as suas mãos e agradeça-o pela graça de Deus sobre a sua vida. Obrigado, meus pecados apagados, já não há condenação, livre sou, livre sou, livre sou. Ah, Senhor Jesus, queremos declarar nessa noite que te amamos, Senhor. Que te amamos, Jesus. E dependemos do Senhor para todas as coisas, Senhor. Seja Senhor da nossa vida, Senhor do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, Senhor. Antes de tomarmos decisões precipitadas, que possamos buscar ao Senhor. Tu tens em si mesmo toda a verdade, Pai. Tu és a verdade. O Senhor nos guia a toda a verdade. Que nessa noite, pela Tua palavra, que é a verdade, esclareça-nos, Senhor, a Tua verdade em nosso coração. Verdade sobre a graça. Queremos ser nessa noite constrangidos pela graça, Pai. Transformados pela graça. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, santo, 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 santo. Santo. Obrigado, Jesus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Agora sim, tomei a sua Bíblia. Diga aí mais uma vez ao seu irmão: seja constrangido pela graça de Deus. Falar da graça de Deus é buscar constrangimento. Falar da graça de Deus é ser impactado com um amor inexplicável. O amor que João não define no Evangelho. Diz que Deus nos amou de tal maneira. Não sei explicar isso, mas Ele nos amou dessa maneira que para nós é até uma loucura. Essa pregação da cruz é loucura. Imaginar e tentar dimensionar esse amor. Vinha com a minha esposa para cá e ela falou: falar da graça, tentar explicá-la é quase que impossível, porque sempre vai faltar alguma coisa, porque nós somos humanos, nós não conseguimos dimensionar tamanha graça, favor que Deus nos prestou, portanto nos amar. Falar da graça de Deus é realmente algo impossível. Torná-la extremamente acessível, né? É mais fácil. Recebemos essa graça, sentimos essa graça, cremos nessa graça, andamos debaixo dessa graça. Amém, queridos? Mas tem uns textos aqui que eu quero introduzir, lendo eles. Ali em Isaías, como você já está aí, 49, no verso 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta, ou pode uma mãe esquecer-se daquele que a amamenta, não ter carinho pelo fruto de suas entranhas,
E mesmo que ela o esquecesse, eu nunca te esqueceria. Isso é Deus falando comigo e com você. Você não está esquecido para Deus, no coração de Deus. Esteja você fazendo o que você está fazendo. Talvez você diga, olha, eu sou o mais terrível pecador. Então nós vamos disputar, porque eu acho que sou. Esteja você decidindo por conta própria ou tentando caminhar com as próprias forças. Esteja você pensando que Deus se esqueceu de você, mas a Bíblia diz que Ele nunca se esquece dos seus, porque Ele te ama. Vire para o seu irmão e diga, Deus não se esqueceu. Você pode crer nessa palavra, sim ou não? Olha, existe sim a possibilidade de uma mãe esquecer-se de amamentar e até mesmo abandonar o seu próprio filho. Mas Deus jamais faria isso com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus jamais vai te abandonar. Diga assim, simplesmente pelo fato de que Ele te ama muitão. Muito, 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 muito. Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 44 de Isaías, verso 21 a 23. Lembra-te destas coisas, Jacó. Recorda-te, Israel, que tu és meu servo. Eu te formei. Tu és meu servo, Israel. E eu não posso esquecer-te. Diga para o seu irmão, Deus não pode te esquecer. E ele continua dizendo, fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem, e teus pecados como uma neblina. Volte a mim, porque eu te resgatei. Céus, regozijai-vos, pois o Senhor agiu. Ressoai de alegria, profundezas da terra. Explodi de alegria, ó montanhas, e tu também, floresta, com todas as tuas árvores, porque o Senhor resgatou a Jacó e manifestou sua glória em Israel. E eu gosto nesse momento quando o profeta está citando aqui sobre Jacó. Quem foi Jacó, irmãos? Foi uma pessoa que aprontou muito, né? Foi um usurpador ali. Ele deu um balão na primogenitura do irmão dele, né? Ele deu um balãozão feio mesmo ali na primogenitura do irmão dele, de Esaú. E outras coisas que ele andou aprontando ali, né? Um homem que viveu tentando salvar-se a si mesmo, tentando ser abençoado por esforço próprio. E quantos existem assim hoje? Eu mesmo às vezes me pego assim, achando que pelas minhas próprias forças eu vou resolver as coisas. E aqui o texto diz que ele toma esse Jacó, que significa usurpador, e ao manifestar a sua glória sobre Jacó, este homem passa a se chamar Israel, príncipe de Deus. Isso fala da graça de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos a manifestação da graça de Deus, queridos. Alguém que estava no pecado, agora é transportado por Deus. Quem faz é Deus, amém? Diga para o seu irmão, quem faz é Deus. E Deus não está merecendo uns e desmerecendo outros. Salvação também não é mérito próprio. É graça de Deus, como nós cantamos aqui. E um dia houve uma pedra, né, no caminho de Jacó, onde ele reclinou a cabeça. E Deus ali então converteu o coração desse homem, né? E um dia ali lutando com Deus, ele entendeu que a mudança, a transformação da sua vida só se daria em Deus. E ele busca a Deus ali durante toda uma madrugada, e quando está raiando o sol, né, e aquele homem então é transformado. Olha que tremendo, queridos, né? Deus fez uma obra tremenda na vida de Jacó, o seu nome foi mudado. A nação de Israel existe hoje, estabeleceu-se hoje, por causa desta pessoa, deste homem chamado Jacó, que foi alcançado pela graça de Deus. Deus quer manifestar em sua vida nesta noite essa graça maravilhosa dele. Há um texto lá em 1 Timóteo, vamos dar um pulo lá agora, 1 Timóteo 2,4.
1 Timóteo 2,4. O pastor fez uma oração para mim tão gostosa hoje. Gostoso, né? Oração de discipulador, né? E eu estava mal hoje cedo, irmãos. Além da cachoeirinha que saía do nariz, estava com o corpo ruim mesmo, gripado. O pastor fez uma oração, tô forte aqui, glória a Deus, né? Amém. Então, quando você vê seu discipulador, põe a cabeça debaixo da mão dele e fala, ora por mim, que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? 1 Timóteo 2,4. Vamos do 3, né? Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? Que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Fala para o seu irmão, Deus quer a sua salvação. Deus quer a sua salvação, queridos. Deus deseja a sua salvação. E quando nós pensamos sobre a graça de Deus, quando nós nos lançamos na graça de Deus, é pela graça que somos salvos. Deus não está excluindo ninguém da sua vontade. Deus deseja que todos sejam salvos. E precisamos então entender essa dimensão da graça de Deus para a nossa vida, para que ainda nessa noite sejamos constrangidos. Talvez você pela primeira vez, mas eu quero ser constrangido novamente nesse mesmo dia. Hoje pela manhã, enquanto pregava, fui constrangido e quero ser constrangido novamente pela graça de Deus. A graça fala de um favor que Deus presta à humanidade, sendo que esta não merecia. Diga para o seu irmão, eu e você, nós não merecíamos a salvação. Mas sabe, queridos, desde o início da Bíblia, lá de Gênesis, até Apocalipse, nós vemos a graça de Deus se manifestando sobre a humanidade, porque a humanidade parte de um sonho de Deus, desejo de Deus. Deus quis criar o homem, Deus quis criar a mulher e se revelar a eles. Deus quis esse relacionamento com o homem, com a mulher, esse relacionamento íntimo conosco. Deus queria partilhar dele mesmo, sobre a sua própria criação. Deus não é um Deus egoísta. E ali diz no livro de Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Mas pastor, o homem transgrediu, o homem pecou, sim. Isso é muito importante que você saiba mesmo. Veja bem, Deus cria o homem sabendo da possibilidade. Sabendo das possibilidades. Deus cria o homem para decidir amar ou não a Deus incondicionalmente. Deus não obriga você a amá-lo. E não é porque você não ama a Deus que Deus deixou de te amar. Deus sempre continuará te amando. Você pode ficar revoltado com Deus. Você pode dizer que não vem mais à igreja, você pode deixar de orar, você pode deixar de ler a Bíblia, você pode deixar de ter esse momento com a igreja de comunhão, você pode deixar sua célula, você pode deixar o seu discipulador, você pode se declarar ateu, e eu digo para você, Deus não vai se esquecer de você, não vai deixar de amar você. Ele escolheu assim, Ele determinou que assim fosse. Deus deseja você o tempo todo. Vocês viram ali a imagem que apareceu da rede de jovens? Vocês viram ali? Tinha uma palavra ali. Qual era a palavra? Você é essa obsessão de Deus. Deus te ama tanto, querido. Deus te ama tanto. E quando nós vamos mergulhando para tentarmos entender um pouquinho da graça de Deus, nós vamos ainda nos tornando mais constrangidos. Deus pega dele mesmo. O homem passa a ter vida em Gênesis 2,7 com o sopro de Deus. Deus pega de si mesmo, do melhor que é Ele. E Ele chega sobre aquela criação que ainda não tinha vida. Ele sabia da possibilidade de amá-lo ou da queda. Mas mesmo assim,
Ele soprou vida. Eu pergunto para você, será que eu e você, sabendo que seríamos traídos, confiaríamos o nosso coração a uma pessoa? Sim ou não? Não. Ó, é isso aí, Daniel. Jamais. Nós precisamos aprender a amar como Deus. Deus faz isso. Deus te ama. Mesmo sabendo da possibilidade da sua queda e da minha queda, Deus continua nos amando. Isso me constrange. O fato de nós travarmos uma luta acerca do pecado deveria ser menos com a preocupação de irmos para o inferno, e deveria ser mais por estarmos constrangidos com o plano da salvação de Deus, da graça de Deus, queridos. Deus sopra sobre o homem vida. O homem peca ali em Gênesis capítulo 3. O homem escolhe o pecado, mas mesmo no momento do pecado do homem, ali em Gênesis capítulo 3, Deus está dizendo que virá com uma sentença de libertação sobre toda a humanidade. Jesus Cristo, descendente, se manifestaria para cair por terra, quebrar todo o jugo de Satanás e resgatar o homem novamente. Isso é graça de Deus, isso é amor de Deus. Essa fala da minha e da sua história, queridos. Da minha e da sua história. E quando nós vamos ali, correndo ali pela Bíblia, nós vemos graça de Deus em todo o tempo. Olha que interessante, vamos ali em Efésios, capítulo 1. O pastor Marcílio gosta muito desse texto, e eu aprendi a amar também esse texto, porque é um texto que já soluciona acerca da obra da salvação, acerca da graça de Deus sobre o homem. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 8. Diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Do alto do céu Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, escolhendo-nos nele antes da criação do mundo. Desde quando você mora no coração de Deus, irmãos? Desde antes da fundação do mundo. Como nós podemos escolher viver uma vida em pecado, queridos? Alguém que nos deseja tanto desde antes da criação do mundo. Alguém que planejou todas as coisas para receber o homem nessa terra. O funcionamento do sistema, o funcionamento da atmosfera, o funcionamento das galáxias, das estrelas, cada detalhe na terra, Deus criou para mim e para você. A beleza de uma flor que muitas vezes nos encanta é um mimo de Deus para nós. A provisão diária sobre a nossa vida é Deus cuidando de nós. A chuva e o sol para justos e injustos é graça de Deus. A graça de Deus está disponível a todos, para justos e injustos. O amor de Deus está disponível neste lugar, nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui, diz assim, continuando a leitura do texto, virou aqui minha folha. Eu parei no verso, obrigado. Escolhendo-nos dele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Predestinou-nos no seu amor para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Quem nos adotou? Quem nos adotou? Jesus Cristo. Segundo a determinação da sua vontade, Ele havia determinado, querido. Olha que tremendo isso. Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. É nesse Filho, pelo seu sangue,
que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, numa plenitude de sabedoria e de prudência. Plenitude de sabedoria e de prudência. Queridos, Deus agiu o tempo todo, pensando em mim, pensando em você. Deus agiu determinado em demonstrar-nos a sua graça todos os dias. E essa graça de Deus fala da misericórdia de Deus. E há um texto que fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, hoje, quando você acordou pela manhã, Deus estava disposto a identificar-se com as nossas misérias e pecados e perdoar-nos. E agir para conosco com a sua graça. Irmãos, é difícil, né? Eu não conseguiria fazer isso. Aqui fala que ele, um pouquinho antes aqui, ele diz assim: escolhendo-nos nele, ó o ventilador, o famoso ventilador, vou desligar. Escolhendo-nos nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Vou te fazer uma pergunta agora. É você que se torna santo? É você que se torna irrepreensível? Por que não? Por que não é você? Primeiro porque nós não conseguimos. Nossa natureza é pecaminosa. Nós não conseguimos. Às vezes há uma instabilidade do nosso coração. Você já passou por isso? Um dia você está lá no céu. Você está lá no trono de Deus. Sentadinho no colo de Deus. E outro dia parece que você mergulhou lá no caldeirão do inferno. Já passou por isso, queridos? Tem dia que você está sorrindo, dando bom dia até para cavalo, como diz minha mãe. Mas tem dia que você está com aquela cara de rocha. Essa cara de rocha pegou, irmãos, num Tadel aí que estava ministrando. Aquela cara fechada, carrancuda. Nós somos instáveis demais para nos fazermos santos e irrepreensíveis. Mas Ele já havia determinado nele que por Ele seríamos santos e irrepreensíveis. Mas quando tudo isso aconteceu? Olha, Deus vem fazendo um caminho durante toda a Bíblia, durante toda a história, agindo em nosso favor, queridos. Quando nós, por exemplo, pensamos lá atrás, na história do povo de Deus que foi escravizado pelos egípcios, quando você lê a Êxodo, ali o sofrimento do povo de Deus ali no Egito, durante 430 anos tornaram-se escravos dos egípcios, uma história de sofrimento, uma história de angústia, de opressão, uma história de trevas. Uma história de trevas. E Deus olha para aquele povo, ouve o clamor daquele povo. Deus não está surdo para as suas orações. Deus não está surdo para as suas petições. Deus não está com os ouvidos tapados, não, para o seu clamor. Deus não está com os ouvidos tapados para as necessidades do seu coração. Deus não está surdo para as necessidades da sua casa, do seu lar, para as suas necessidades financeiras, para as suas necessidades na alma. Deus não está surdo para você, querido. Porque existe a graça de Deus sobre a sua vida. E ali, Deus então levanta um homem chamado Moisés que vai tirar aquele povo do Egito. E aquele povo sai do Egito cheio de ranços no coração, cheio de marcas que os egípcios deixaram neles. Alguns queriam até ficar, alguns gostavam. Alguns gostavam daquela vida, daquela escravidão. É interessante, quando nós vivemos distante de Cristo, nós temos prazer na escravidão, né? Tantas coisas são escravidão. A mentira, às vezes, tornou-se o meu prazer. Enganar as pessoas tornou-se o meu prazer. O vício torna-se prazeroso. A imoralidade sexual torna-se prazerosa. Tantas coisas. A escravidão, olha, nós podemos chamar de uma lepra espiritual, que nós não sentimos mais o pecado
que habita em nós. E o povo do Egito estava desta maneira. Então, Deus, com a sua graça, é Deus quem faz, é Deus quem salva. Tira aquele povo e fala para Moisés: Moisés, sobe aqui, eu quero conversar um pouquinho com você. Eu quero estabelecer algumas leis. Aí você vai lá em Êxodo capítulo 20, que tem ali os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, estão ali em Êxodo 20. Irmãos, você já teve a oportunidade de ler Êxodo capítulo 20 com calma, num quarto fechado da sua casa? Dá angústia, dá um desespero no meu coração. Porque você começa a ler, você fala: meu Deus, eu não consigo. Tem dia que até vai, mas no outro dia já não vai. Ou tem período, né? De manhã foi, à tarde já não foi. E à noite piorou. Porque eu não consigo, Deus. E aí a gente entra em parafuso: eu não consigo cumprir, Senhor, as suas ordenanças. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Então bate aquele desespero. E aí nós começamos a fazer padrões de santidade. Não, mas eu vou hoje aqui orar 15 vezes por dia. Nem sei. Faz as contas aí, senão eu vou passar o dia, vai ficar mais comprido. Durante 2 horas por dia, 15 vezes no dia, meu Deus do céu, haja dia, não dá, né? Passa dias, né? Porque eu vou ser santo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus querido. Olha, queridos, eu vou contar um testemunho meu aqui. Quando você começa a definir padrões de santidade para o homem, quem sou eu para definir um padrão para você aqui? E um dia, Noemi nasceu, aquela semana, oh delícia, né? Nenezinho de colo. Hoje, irmãos, que gostoso. Deixa para lá. Apresentei uma recém-nascida no colo, que saudade que deu. Tem saudade, Daniel? Olha lá. Cadê o Richard? Tem saudade, Richard? Cadê o Richard? Não está aí, não? São pessoas que têm, né, multiplicado, 3, 4, né? E tem saudade. E ali, queridos, a Noemi nasceu. E aquela semana foi uma semana, assim, muito doida, porque muda tudo. Por mais que você pense que você esteja preparado, né? Por mais que a esposa ali está de 9 meses com aquele barrigão, você fala: não, tá tudo sob controle. Eu já estudei o livro Nana Nenê. Eu já fui lá no CEPAI, na odontologia, aprendi todas as técnicas. Então eu estou pronto. Desmorona tudo, irmãos. Você não está pronto coisa nenhuma. E aquela semana, acorda cedo e não dorme e sai cedo no outro dia. E acorda cedo e não dorme e sai cedo. É aquela coisa doida. Irmãos, quando eu cheguei aqui, aliás, no domingo, em casa, não tínhamos culto na manhã, bateu um desespero no meu coração. Falei: e agora? Essa semana eu não fiz obras, eu não fiz nada para Deus, ao padrão de santidade. Eu não fiz nada para Deus. Bateu um desespero no meu coração. Mas eu preciso achar uma saída, porque eu preciso me santificar hoje. Eu vou ministrar louvor à noite, estou enrolado. Eu não estou santo, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, padrões de santidade. Ai, como nós perdemos com isso, irmãos. E aí, já sei. O culto começava às 7 na época da noite. 3 horas eu vou para a igreja. 3 horas, irmão. Peguei minha mochila, peguei a viola, botei na sacola, como diria aquela canção, e vim para adorar. E vim, irmãos, a pé. Lá de casa aqui dá uns 7 quilômetros, mais ou menos, acho. E vim a pé. Aquele sol, que nem estava hoje, que calor gostoso. Você chega, parece papel de cuscuz, né? Molhadinho assim. Cheguei aqui, irmãos, molhado que estava. Falei: eu preciso reverter a minha situação diante de... Eu tenho a força, mas eu remei, né? Eu preciso e vim. Cheguei aqui, abri, aqui onde está, como é o seu nome mesmo?
Clara, perdão. O tio tá ficando velho. Aqui onde está Clara, era 10 para as 4. Ele veio 50 minutos de caminhada. Ajoelhei aí e falei, agora eu vou orar até às 7. Porque eu vou ficar santo agora. Não fiz nada para Deus essa semana. Aí, irmãos, lembrei que tem que colocar um louvor. Senão não ia fluir. Fui lá, coloquei um louvor. Agora vou orar. E comecei. Orei, irmãos, orei. Suava, que o ventilador não está fazendo efeito, que o desespero de santificar era tanto, né? E ali, suava. Olhei no relógio, tinha dado 5 minutos. Falei, vai longe essa oração. O joelho já estava doendo já, né? Falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu tenho que dar conta desse processo de santificação na minha vida. Senão, vai dar errado as coisas. E irmãos, aquele dia, uma das poucas vezes que eu vi a voz de Deus nitidamente chamar o meu nome. Daniel, sabe aquela voz gostosa, carinhosa, de graça, né? E ele fez uma pergunta para mim. Thaís. Aí desmoronei. Falou, Daniel, fale uma coisa para mim. Alguma vez, nessa semana, a Noemi pulou ali do berço, correu para os seus braços e disse que te amava. Alguma vez essa semana, a Noemi foi lá e preparou um café da manhã gostoso para você. Alguma vez essa semana, a Noemi pegou e deixou uma carta para você linda ali na geladeira, dizendo que te amava e que você é o melhor pai do mundo. E tal. Eu pensei, Deus, não é assim, né? Deus nasceu esses dias. Recém-nascido, nem enxerga ainda, né? Como é que ela vai fazer tudo isso, né? É claro que não, Deus, ela não fez nada para mim. Aí Deus vem, algum momento, Daniel, você deixou de amar seu filho? Aí eu falei, Deus, eu tenho que ficar aqui até às 7 mesmo? Eu tenho que ficar aqui até 7 mesmo. Bateu uma vergonha, irmãos, mas talvez muitas vezes você se sinta assim. Que Deus te ama mais ou menos pelo que você faz. Não é assim, queridos. Que Deus te ama mais porque você ora mais. Que Deus te ama mais porque você lê mais. Não é assim. Deus te ama e ponto final. É graça de Deus. Você não vai conseguir fazer nada para ser mais santo, querido. Você pode definir padrões de santidade. Quando os homens tentaram ali interpretar toda aquela lei de Deus, eles criaram mais 613 para tentar padrões de santidade, querido. É o Espírito Santo que nos santifica. Na oração de Jesus em João capítulo 17, Jesus fala, sou eu que me santifico por eles. Jesus é quem nos santifica. Não é você, querido. Não são suas obras, sabe? Não são seus procedimentos. Não é um terno, não é uma gravata, graças a Deus, que nos santifica. Senão está enrolado. Irmãos, aquilo incomoda tanto que no pescoço fica no Robocop, não consegue virar assim a cabecinha. Ontem eu tive que tocar de gravata, irmãos, é um negócio assim muito estranho, né? Graças a Deus. Não são pessoas que te santificam. A santidade em seu coração é resultado da graça de Deus, querido. Da graça de Deus. E quando nós olhamos ali nesse contexto do Antigo Testamento, eu gosto de chamar a lei que Deus traz ali, os 10 mandamentos, como a graça preventiva de Deus. A lei é resultado da graça de Deus, do amor de Deus para com o homem, porque você começa a ler a lei, dá desespero no seu coração. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que quando você se depara com a lei de Deus, você fala, Deus, é impossível que o homem seja salvo. E aí Jesus olha para você e diz, é mesmo, mas para Deus, oh glória a Deus, mas para Deus nada é impossível. Para Deus você é possível. Para Deus você é possível.
E quando você olha ali a lei, quando desespera o seu coração, é isso mesmo, irmãos. É esse choque que o Paizão, o Deus Todo-Poderoso, quis causar em nossa vida, para entendermos que toda santificação e santidade parte da dependência de Deus. A lei nos remete a Deus, porque a lei acentua a nossa pecaminosidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, aliás, é um texto muito esclarecedor sobre a graça de Deus, é esse texto. Romanos capítulo 7, versículo 8. Vamos do verso 7. Então, que diremos? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Irmãos, aquele povo lá do Egito, o povo que saiu do Egito, precisava de princípios para tornar a vida pecaminosa, que agora fazia parte deles, porque foram 430 anos de cultura egípcia impregnada. Então aquilo que havia no meio deles era pecado. Então as leis vieram para acentuar aquilo, a gravidade daquilo, e remetê-los à dependência de Deus. Assim para nós. E aqui o texto continua dizendo, versículo 7, né? Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Sem a lei o pecado em sua gravidade e significância estava morto. Deus precisava fazer com que aquele povo entendesse que aquele estilo de vida que levavam era pecaminoso. Definindo alguns princípios para eles, eles deveriam se lançar em Deus, depender de Deus para a sua santificação. Nós somos impossibilitados de cumprir toda a lei. Deus estava prevenindo aquele povo, cuidando daquele povo, isso é graça. Favorecendo aquele povo imerecidamente. Porque mesmo após terem saído do Egito, continuaram-se a vontade de voltar lá. As reclamações, as murmurações. Mas o tempo todo Deus amou aquele povo e favoreceu aquele povo merecidamente. O tempo todo Deus me ama, o tempo todo Deus ama você e favorece-nos imerecidamente. Nós não merecíamos, mas Ele determinou a sua graça em nossa vida. Isso nos constrange, queridos. Essa é a graça preventiva. Cada momento em que aquele povo de Israel caminhava em desobediência, Deus preparava um cativeiro, porque senão aquele povo ia ser extinguido da face da terra. Cada cativeiro que Deus colocou sobre Israel, cada nação que aprisionou o povo de Israel, isso é uma graça preventiva. Porque de Israel levantaria-se a semente, Jesus Cristo se manifestaria. A graça de Deus manifesta em carne, a graça de Deus que é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Deus preservou aquele povo por sua graça, para se manifestar através daquele povo e nos salvar, querido, por sua graça. Isso é um cuidado de Deus, é um zelo de Deus com toda a humanidade. Por isso que é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus pensou em mim, Deus pensou em você. É uma canção que diz assim, do Asaf Borba, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Pensava em... O tempo todo Deus está pensando em você. Fala isso para o seu irmão. O tempo todo Deus está pensando em você. A lei então acentuou o pecado. No capítulo 7 de Romanos, versículo 13. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Mas sim o pecado, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte, por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso.
A lei acentuou a gravidade do pecado. Tudo isso para nos conduzir à graça de Deus. Olha, eu às vezes estou lá, eu gosto de lavar a louça, e o processo para você ensinar uma criança a lavar a louça é muito simples. Não dê ordens para lavar a louça. Vá com ela até lá. Pegue os pratos, jogue água nela, ela joga em você. Aí você lava o pratinho, ela lava o pratinho. Esse é o início, viu, irmão? Depois pega gosto. E eu estou lá essa semana, e eu sempre falo para a Noemi, faz lá a louça hoje, e se tiver as panelas mais pesadas, se você quiser ajuda, você me chama. Tá bom, pai. E às vezes chega naquelas panelinhas mais pesadas, né, que corre risco de cair, quebrar um copo, voar caco para todo lado. Aí dá mais trabalho ainda, né? E aí, até certo ponto, ela consegue administrar ali aquela lavação da louça ali. Mas tem momentos que ela não consegue mais. Pai, ajude eu. Né? Vem cá que tem essa panela aqui. Aí, tá bom, filho. Vem cá, eu te ajudo. E diante de Deus, muitas vezes, Deus, eu não estou conseguindo, Deus. Eu não estou conseguindo. É isso, filho. Quando você fala não estou conseguindo, você já está dependendo dele. Aí ele pode agir. E ele age com todo prazer. Porque não é a sua força. É pela graça dele que as coisas acontecem. Não é por tudo, pelas coisas boas que você faz, isso não salva ninguém. Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós cantamos agora há pouco aqui. Efésios capítulo 2. Versículo 8, Efésios 2, 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos merecimentos, pois é o dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo. Isso não vem de você, querido, dos seus merecimentos. Se salvação estivesse no tanto que fazemos, não havia necessidade de Cristo morrer naquela cruz por nós. Você fazia muitas coisas boas e você então tornava-se salvo. Mas não é assim. Não é assim, querido. Olha, você pode realmente agir com bondade para muitas pessoas. Mas se Cristo não é o Senhor da sua vida, se a palavra de Deus que revela a graça de Deus sobre a sua vida não habita em seu coração, não há salvação nisso, queridos. A salvação está em cremos em Cristo Jesus. E este processo é Deus quem faz. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da nossa condição de pecado, para que então possamos dizer: Senhor Jesus, habite hoje na minha vida. Eu estou tentando de tudo para melhorar a minha vida, estou tentando vários caminhos, já tentei tantas coisas, mas hoje eu entendo que não é pela minha força. A salvação está na graça do Senhor sobre a minha vida. Olha, queridos, Deus hoje quer te levar a um mergulho nessa graça maravilhosa. Então a graça preventiva foi a manifestação da lei para acentuar o pecado do homem no homem e para fazer com que o homem viesse a recorrer a Deus, em dependência de Deus, para a sua santificação. Agora também eu queria falar sobre a graça extravagante. E a graça extravagante realmente nos constrange. Diga para o seu irmão: a graça extravagante nos constrange. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. Eu conversava com o irmão numa visita essa semana, e este momento chamou-nos muita atenção. Esse texto é o texto em que Paulo vai explicar sobre a ceia do Senhor, e
essa graça extravagante nos constrange. Aqui diz assim, 1 Coríntios 11, versículo... Gente, mas eu estou me sentindo bem, verdade. O pastor Marcílio orou hoje. E sabe quando você vai, durante o dia, você vai sentindo o negócio melhorando mesmo? Tá uma benção. Eu estava malzinho hoje, estava acabadinho hoje. Né? Ai, que benção, né? Olha aqui, 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de render graças, partiu e disse: isso é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Há algo muito interessante nesse texto, que fala assim, Senhor Jesus, na noite em que ele foi, ele fez o quê? Na noite em que ele foi traído, ele sentou-se com aqueles que o trairiam e disse àqueles que o trairiam: eu vou derramar a minha vida por vocês, porque eu os amo. Eu não consigo fazer isso, irmãos. Homem nenhum consegue fazer isso. Você levaria para um jantar na sua casa pessoas que te trairiam? Você daria o seu melhor para elas? Eu não faria isso, queridos. Mas Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele disse: olha, aqui está o meu corpo. E ele será partido por vocês. Vocês vão me trair, mas eu os amo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No momento do seu pecado, Deus continuou te amando. Agora, sabe o que nos assola muito? É a culpa. Porque após o pecado nós sentimos uma culpa terrível, não é verdade? E às vezes chega ao extremo de que você fala: eu não vou orar mais, porque, de novo, o que eu vou falar para Deus? E baixa um desespero no coração, e Satanás julgando, e tal. Fala: tá vendo? Aí, ó, conversa fiada. Você não consegue, para com isso. Que crente, você não é crente coisa nenhuma. Você não é filho de Deus coisa nenhuma. Quantos já passaram por essa luta? No momento do seu pecado, Satanás vem com o jugo de culpa. Mas há um texto maravilhoso nas Escrituras, em 1 João capítulo 2, versículo 1. Fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, vocês pecarem, há um advogado. Então o que acontece, queridos? Olha, deixa a culpa de lado hoje, por favor, queridos. Deixa as mágoas de lado hoje. Para de ouvir a voz de Satanás te culpando. Porque no momento em que pecamos, querido, Satanás corre ali diante de Jesus Cristo, doido para achar uma brecha ali e falar: agora é comigo a coisa. Jesus, olha lá, pastor Daniel pecou. E agora? Mas Jesus é um advogado. E aí, ele olha para o pastor Daniel e ele não consegue enxergar o pastor Daniel. Por quê? Porque ele enxerga o sangue dele que foi aspergido sobre mim. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Isso é graça que constrange, querido. Isso é graça que nos constrange. E aí em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação mais para você, querido. Então pare de ser escravo da culpa. Pare de ser escravo do seu passado.
A minha esposa comentava uma história quando viemos para cá, de um livro que nós nos apaixonamos por ele, Evangelho Maltrapilho, tem ali na livraria. E eu não lembro dessa história, ela falando que uma senhora ia toda semana ali confessar com o padre, e ela falava assim: olha, Jesus apareceu para mim. E na outra semana, Jesus apareceu para mim. E Jesus apareceu para mim. Imagina, né? Aí o padre falou: mas para mim não aparece? Imagina aquela situação. Então faz assim, ó, um dia ela chegou lá, talvez ele estava até meio já enciumado, né? Que é ruim, né? Eu vi anjos, meu Deus, eu não vi nada ainda, né? Dá um desespero. E aí ele fala: então faz o seguinte, ele apareceu, então faz assim. Quando ele aparecer de novo, você fala para ele, dizer para você quais foram os meus últimos pecados. Olha, irmãos, padre corajoso, né? Tudo bem, ela saiu e ficou umas 10 semanas sem aparecer. É muito pecado. Acho que o padre começou a ficar desesperado. Eu ficaria. Você ficaria, Dani? 10 semanas, não aparece. Tá fazendo uma lista mais ou menos ali. Hein, Rafa? Já pensou? Toda semana, aí fica 10 semanas sem aparecer. Meu Deus, vai vir um caminhão de pecados. E aí aquela mulher apareceu depois de 10 semanas e foi lá: padre, Jesus apareceu para mim. E aí ele já até arcou. Ele arcou, falou: então fala, quais foram os meus últimos pecados? Ah, padre, você não sabe o que ele me disse. Já pensou, querido? O desespero. Ah, Juliano, você não sabe o que ele me disse. Ele me disse: eu não me lembro mais. Sabe o que Jesus diz do seu pecado, querido? Quando Satanás chega diante dele: eu não me lembro mais. Porque quando as mãos de Jesus, os pés de Jesus foram cravados na cruz, todo aquele sangue, toda a sua vida verteu, o sangue verteu. Então foi ofuscando tudo aquilo que se podia ler como condenação contra nós, apagou-se. Sobre a sua vida está o sangue de Jesus. Essa é a graça extravagante. Alguém, mesmo sabendo que seria traído, se dispôs à cruz para agir de misericórdia e graça para comigo e com você. É por isso que o nosso coração precisa se constranger hoje, dizer: Jesus, vem habitar na minha vida. Não é por medo do inferno e da condenação, pelo contrário, é pelo constrangimento que dá de saber, de conhecer esse amor e essa atitude gratuita de Deus, que mesmo sabendo da nossa dificuldade de permanecer em pé, Ele deu seu Filho e anulou toda sentença que nos era contrária. Olha, querido, nessa noite o Senhor Jesus te convida a mergulhar nessa graça. Você que talvez esteja com o coração culpado hoje, que aceitou a Cristo Jesus, mas está sendo condenado pelo seu passado, querido, faça essa pergunta: Jesus, quais foram os meus pecados? Ele vai te dizer: eu não lembro mais. Eu não lembro mais, porque eu derramei sobre a sua vida a minha graça, filho. Ele derramou sobre a vida de cada um aqui a sua graça. Ele nos favoreceu imerecidamente. O corpo dele se dispôs a ser partido e cortado pelos azorragues que rasgaram a sua pele, que rasgaram a sua carne, porque o sangue precisava verter. Osso nenhum foi-lhe quebrado, mas a carne foi rasgada, porque o sangue deveria verter para apagar os nossos pecados, querido. O sangue de Cristo, todo o sangue verteu e apagou todo o nosso pecado. Seguir a Cristo é seguir em liberdade de vida, sem julgo, sem peso, sem medo, mas com alegria e com constrangimento, porque essa graça é inexplicável, é indizível. Essa graça é maravilhosa. Feche os seus olhos aí onde você está nesse instante. Eu queria que você
refletisse sobre essa palavra. Eu quero aqui estender hoje a você o convite. Você que deseja nessa noite mergulhar debaixo dessa graça de Deus. Você que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo. Depois de ouvir essa palavra, você percebeu que em Cristo Jesus seus pecados são perdoados gratuitamente. Você que percebeu o sacrifício de Cristo ali na cruz. Querido, você que deseja se entregar a Ele nessa noite, eu quero orar por você, especificamente por você. A graça fala do desejo de Deus que todos sejam salvos, mas também fala da exclusividade de cada um de nós para com Ele, querido. Deus enxerga o teu coração. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, eu quero muito orar por você nessa noite. Há alguém aqui que deseja entregar a vida a Cristo? Só dá um sinalzinho com a sua mão, quero orar por você, querido. Há alguém nessa noite que deseja pedir a Cristo que seja Senhor da sua vida? Alguém? Dê um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Um dia eu fiz isso, né? E minha vida foi transformada e tem sido transformada até hoje. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, né? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Glória a Deus, há um irmão ali, louvado seja Deus. Amém. Há uma criança, olha que bênção, entregando a vida para Jesus. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Dá tempo, glória a Deus. Mais uma criança, olha que bênção. Ah, queridos, pega o exemplo das crianças. Há mais alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Dá tempo, querido. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração a Cristo e mergulhar nessa graça? Você é perdoado, querido. Você vai se tornar filho de Deus nessa noite. É uma bênção de Deus para a sua vida. Não há mais ninguém? Você que levantou a sua mão, né? Se alguém puder acompanhar, vem aqui à frente, quero te dar um abraço. Em nome de Jesus, te dar um abraço e orar por você. Em nome de Jesus, quero abençoar a sua vida, querido. Vem cá, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Querido, dá tempo ainda. Você está ouvindo a voz do Senhor. Glória a Deus. Há mais alguém, querido, nessa noite? Não há mais ninguém. Peço à igreja se colocar em pé neste momento. Quero orar aqui com os meus irmãos. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Eu vou pedir aqui a vocês que estão aqui à frente, faça uma oração comigo, amém? Diga: Senhor Jesus, nessa noite, porque eu ouvi a Tua palavra, fui convencido pelo Espírito Santo que eu preciso ser dependente do Senhor, porque eu não consigo caminhar com as minhas próprias forças. Eu quero me arrepender de todos os meus pecados. Peço-lhe perdão, Jesus, e quero entregar toda a minha vida em Tuas mãos. Declaro diante de Deus e de todas essas testemunhas aqui que Tu és Senhor da minha vida. Por favor, Jesus, me recebe nesta noite como Teu filho. Faça-me alvo da Tua graça. Eu quero ser cada dia mais dependente do Senhor. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador.
Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer pela vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, que nessa noite entregam a vida a Ti, Pai. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos, Senhor. Quero apresentá-los diante do Senhor e pedir, ó Deus, que todos os dias eles sejam alvo da Tua graça e misericórdia, que eles entendam, Pai, que o Seu amor é intenso, ó Deus, sobre a vida deles, é eterno sobre a vida deles, Pai. Que eles entendam que hoje eles estão sendo recebidos como filhos. E a Tua palavra diz que a festa nos céus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, há uma movimentação no céu. Deus faz uma grande festa, um grande barulho, um grande ruído, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai. Sustenta os meus irmãos, ó Pai, nos caminhos do Senhor a cada dia. Sustenta a fé de cada um deles, que eles possam, ó Deus, estar a cada dia, Senhor, buscando de Ti. Ó Deus, sendo fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, peço que essa obra não pare só neles, mas eu peço que toda a família seja alcançada com a Tua graça, com a Tua salvação. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, né? A Bíblia diz que a todos quantos recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tornam-se filhos. Nem todos são filhos. O processo de filiação está em entregar a vida a Cristo como vocês fizeram. E hoje vocês são filhos de Deus, né? E sendo filho de Deus, quero dizer para vocês que vocês são agregados a uma família grandiosa no mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E eu queria que neste momento vocês conhecessem parte dessa família, que aqui está, ó. Olha para trás, aí está a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Pode acompanhar aqui, é o David? Acompanhe o David aqui, vocês que entregaram a vida para Jesus, faça por favor. Oh, glória a Deus, que bênção. Amém, Jesus. Pode se sentar, queridos. Quero chamar a equipe que vai me ajudar aqui a servir a ceia.